E aí, galera, tudo tranquilo, tudo em paz? Olha só, agora que a gente já teve uma visão geral, né, sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, suas características, posicionamentos geográficos, né, infelizmente, os variados impactos relacionados à degradação do homem sobre essas áreas naturais, a gente vai destacar um pouquinho a lógica, né, da preservação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades de conservação para a gente poder entender um pouquinho, né? Ou seja, como isso grita essa necessidade de a gente conservar as nossas florestas, nossas riquezas hídricas, nossa fauna, nossa flora, nossa atmosfera, a gente poder preservar. Certo? Bacana. Levando em consideração as áreas, né, as áreas continentais, a gente tem as chamadas unidades de conservação. Romulo, agora o que significa, né? O que significa essas unidades de conservação? Primeiro, foram estipuladas, foram estabelecidas pelo poder público, né, no ano 2000, certo? Então são espaços territoriais com características naturais relevantes, de grande importância, né? Que são legalmente instituídas pelo poder público, então quem define os limites, as características é o poder público, tá certo? Então áreas onde são estabelecidas ali processos de atuação efetiva por parte do poder público são destinados obrigatoriamente, obviamente, né, à preservação e manutenção da biodiversidade local. Dentro desse entendimento, são áreas extremamente importantes, grande importância, né, da biodiversidade, são criados, assim, são divididos em basicamente dois grandes grupos, né, as unidades de conservação. Então nós temos aqui as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. A gente precisa entender um pouco isso. Quando a gente fala de proteção integral, ali não pode acontecer retirada, exploração, extrativismo, certo? Essas áreas elas podem ser utilizadas para fins educacionais, para fins científicos, para fins de turismo, seguindo algumas regras, tá legal? Agora, quando a gente fala de uso sustentável, a gente precisa lembrar em consideração a sustentabilidade, ou seja, são áreas onde você possa ter um processo, né, de utilização dos recursos naturais através de uma integração entre os interesses econômicos, sociais e ambientais, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante para manutenção da vida de populações nativas, de populações ameríndias, né, de populações ribeirinhas, como pescadores, pessoal que trabalha, né, de uma pesca local, do extrativismo, né, dos seringueiros. Nós temos uma infinidade de exemplos aí de agentes sociais envolvidos dentro, né, desse ambiente de preservação, de utilização sustentável, dentro desse manejo sustentável, tá bom? Então, pegando esse mapa aqui, ele permite uma ideia melhor. Dá uma olhada, por favor, em relação a esse mapa que mostra a cobertura nativa, ou seja, aquela cobertura que se apresentava sobre o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Lembre-se que o processo de degradação de fato começa aí, tá certo? Então nós temos, por exemplo, mais de 50% do Cerrado destruído, mais de 20% da Amazônia destruída. Hoje nós temos um resquício de floresta de Mata Atlântica que gira em torno de 5, 7%. Nós temos 5% das araucárias. Então a gente pode perceber a degradação sobre essas áreas. Dentro desse aspecto, a gente precisa compreender que nós temos unidades de conservação espalhadas sobre todas as unidades do território, certo? Mas olha o destaque que nós temos para a porção norte, para a região amazônica. Reparem, em termos de número, né? Tanto em reservas contínuas, tanto faixas contínuas, né, onde você não tem a possibilidade de ilhas econômicas ali entre as áreas, são faixas contínuas, onde nós temos áreas de proteção integral, onde nós temos áreas, né, que permitem a sustentabilidade, ou seja, um processo de exploração sustentável, tá bom? Então a gente consegue perceber essa diversidade, essa complexidade ao mesmo tempo, né, algo imperativo, que a gente poder conservar os recursos que a natureza nos dá de graça. Então a gente recebe de graça esses recursos, muitas vezes nós não sabemos aproveitá-los, ao mesmo tempo a gente retira muito mais do que a natureza é capaz de se equilibrar, ao mesmo tempo a gente devolve para a natureza, né, muito mais que ela vai conseguir, né, se adequar, como por exemplo lixo, esgoto, defensivos químicos, poluição através de emissões de gases poluentes de origem variadas. Então a gente precisa entender essa dinâmica e como isso é extremamente importante, ou até dizer obrigatório para a manutenção da vida, tá bom? Inclusive das sociedades humanas, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido aí,
tenha ficado claro para vocês o que são unidades de conservação, a sua importância, né? O posicionamento dessas unidades, a concentração na região norte, na região de floresta amazônica, tá? Então a gente pode entender isso, né? E, ao mesmo tempo, a interação entre a importância dessas conservações para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades extrativistas, para as comunidades tradicionais, para os povos tradicionais, para os povos indígenas, certo? A gente precisa entender isso, tá certo? Então é preciso que nós tenhamos uma legislação, e ao mesmo tempo fiscalização, ao mesmo tempo punições para aqueles que não respeitam a legislação ambiental, embora nós estamos passando, né, por um momento de grande flexibilização das leis ambientais, seguindo uma determinada orientação política, né, ligada ao neoliberalismo, onde cada vez mais se permite, né, degradação, destruição de florestas. Pô, o Brasil se destaca hoje como o país que mais destrói florestas no mundo, queimadas, desmatamentos. O Brasil é o país hoje que mais usa agrotóxicos, né? O Brasil está entre os mais sujos do planeta, então se torna cada vez mais importante, né, as políticas mais efetivas. Ao mesmo tempo, a gente precisa também entender que isso não é algo local. A gente precisa levar em consideração que a preservação da natureza já é algo planetário, que exige medidas globais, né? Entendimentos globais, conversas, diálogos globais. Isso aumenta ainda mais a importância da Organização das Nações Unidas, como inclusive as suas instâncias, como por exemplo o PNUMA, né? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, certo? A gente precisa compreender essas importâncias, tá certo? E, de certa forma, né, a importância que isso traz dentro da riqueza, da diversidade do território brasileiro, tá certo? Então é isso, galera. Então, tá aí, unidades de conservação.